A gente fala de negócios agora no Jornal da Manhã. A Nestlé, a P&G e a Unilever mantêm a venda de produtos básicos para a Rússia. A gente recebe o Bruno Meyer, diferente de muitas outras empresas, né? Por que essas resolveram manter as atividades no país? Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Hoje eu vou trazer um movimento diferente, né? Diariamente a gente traz aqui no Jornal da Manhã novas e novas empresas globais que suspendem operações na Rússia. Mas algumas dessas multinacionais que deixam a Rússia oferecem para os russos itens básicos do dia a dia de uma família. A gente tem que lembrar, Adriana, que o russo médio ele não tem nada a ver com a decisão do Vladimir Putin de invadir a Ucrânia. E por isso, algumas empresas, como a Nestlé, a P&G, a Unilever, elas têm mantido a venda de produtos básicos. Quando a gente fala de um moletom, de um celular, de uma calça, por exemplo, do hambúrguer do McDonald's, não faz parte dos itens básicos. Nós estamos falando aqui de itens essenciais. E agora eu vou mostrar, para a gente entender isso, 3 dessas empresas. Por exemplo, a Nestlé da Suíça anunciou interrupção de investimentos dos planos comerciais, dos planos de marketing dela na Rússia, mas elas vão continuar vendendo, a gente tem aqui, olha, a Nestlé, elas vão continuar vendendo, por exemplo, leite em pó e ração para animais domésticos para os russos. A Unilever, ela suspende os investimentos comerciais, mas ela vai manter, por exemplo, sabonete e sabão em pó para os russos. A Procter & Gamble dos Estados Unidos, uma companhia aí gigante americana que tem presença no Brasil e tem também uma multinacional presença na Rússia, ela suspende os investimentos, mas mantém, por exemplo, fugindo aí de produtos alimentícios, ela mantém, por exemplo, fraldas e absorventes. Ou seja, a gente está fazendo isso, tudo vai continuar sendo fabricado e vendido para os russos. Então, tem algo que também a gente tem que chamar a atenção, Adriana, que muitas dessas companhias que a gente tem observado, elas têm seguido aí, elas são cobradas para se posicionar. Então, por exemplo, esses 3 exemplos que a gente acabou de falar são empresas, companhias globais, aí, multinacionais, que têm mantido a venda de produtos na Rússia, produtos e itens essenciais. Por isso, e muitas empresas estão sendo cobradas mesmo a ter um posicionamento pró ou contra a Rússia, entrar na onda das sanções ou não? Tem. Esse é um movimento muito interessante também, como eu estava falando aqui. Tem uma pressão nessa guerra no mundo corporativo que é por posicionamento. O mundo digital, ele pede posicionamentos em dramas como esse, que é uma guerra, a gente está falando de guerra. A gente mostra diariamente cenas pesadas aí, e essa guerra, por causa das redes sociais e da internet, afeta um negócio chamado reputação. Reputação de países, de pessoas e de empresas. E com estas preocupações que as empresas anunciam a saída do mercado russo. Mas lembrar também que muitas vão ter problemas operacionais aí, porque vão ter dificuldade para ter matérias-primas ou mesmo recursos financeiros em transações. Ou seja, é um movimento, Adriana, que a gente tem que relatar aqui no Jornal da Manhã, que são essas empresas que são poucas, não são muitas não, mas que têm mantido os itens essenciais para famílias russas, né? A gente tem que lembrar que a gente está falando de um país com 144 milhões de pessoas. Nossa, é muita gente. É legal por parte dessas empresas de produtos básicos de higiene, são muito necessários mesmo. Já pensou se elas encerrassem os serviços também por lá? Exato. Valeu, viu, Bruno? A gente te acompanha ao longo do dia e vai acompanhando as novas atualizações do mundo dos negócios com você.